Olá, gente, eu sou Cibele, diretora de marketing da Festas, e hoje a gente está aqui com o Yair Alon. Ele vai se apresentar, então eu não vou gastar meu latim aqui para falar quem ele é, fazer as credenciais. Mas a gente vai discutir um tema muito interessante, que é neurociência e espiritualidade. Eu acho que é um tema onde as pessoas não veem a congruência entre eles e assim ou trabalham só a espiritualidade e desapegam da ciência, ou trabalham só a ciência e acabam não entendendo que pode existir as duas coisas. Enfim, e aí eu queria pedir para você se apresentar e contar o que é cabala, porque eu acho que muita gente não entende o que é cabala. Eu estudo cabala há 11 anos, e quando eu falo que eu estudo cabala, as pessoas perguntam para mim assim, mas isso é judaísmo? O que é? É espiritismo? Tem a ver com budismo? As pessoas, infelizmente, ainda não sabem o que é. Então eu queria pedir para você explicar um pouquinho e se apresentar, claro. Perfeito. Bom, eu sou Yair, como você falou, Yair Alon. Eu sou cabalista e rabino, né? E trabalho já com essa área de atuação há mais de 15 anos. E a pergunta que você faz, ela realmente não é fácil, né? Eu definir o que é cabala depende muito para quem que você pergunta, a pessoa vai te dar uma resposta totalmente diferente. Eu costumo dizer que cabala é uma filosofia de vida, uma escola de pensamento, se você quiser pensar assim. E dentro disso, a cabala, então, ela tem um propósito muito definido no seu estudo, que é entender o que nós estamos fazendo aqui no mundo, qual é a estrutura desse mundo, qual a estrutura do ser humano e a inter-relação entre essas duas coisas. O que o ser humano faz com o mundo, o que o mundo faz com o ser humano. Como é que essas duas coisas interagem. E para isso, para fazer esse estudo, a Cabala tem, claro, os seus métodos de análise, os seus métodos de estudo, né? Então, nesse sentido, a Cabala é quase que uma ciência, né? Claro que não a ciência como a gente imagina a ciência moderna, não uma ciência de laboratório, não uma ciência replicável, por exemplo, mas uma ciência no sentido busca de conhecimento. Eu gosto de chamar assim, como uma busca de conhecimento, então uma escola de pensamento. E aí, para a Cabala, a humanidade ela tem 6.000 anos de correção a serem cumpridos. E a gente já está no ano 5.782. Por outro lado, a ciência olha a nossa história com a teoria evolucionista, né, e com a construção do ser humano, né, até os dias de hoje, né, biologicamente falando. Como que a Cabala considera essa questão dentro desses 6.000 anos? A primeira coisa que a Cabala coloca é que o tempo, como hoje a ciência já fala para nós, a Cabala fala há muito tempo, é relativo e subjetivo, né? Então, a gente tem que lembrar desses dois pontos. Quando a gente fala que na contagem cabalística a gente tem 5.782 anos, como você disse, e a ciência fala de vários milhões de anos, isso já pode se dar por uma questão de relatividade. Quem é que está contando esse tempo, né? A partir de que perspectiva? Essa é a primeira questão que se coloca. E subjetivo, porque também você pode marcar o início dessa contagem através de vários pontos. Então, em que sentido? A Cabala diz que esses 6.000 anos de tempo que nós temos estão sendo contados a partir da época que o ser humano foi criado. Então, tudo que viria antes da criação do ser humano, e aí inclui-se dinossauros, todas aquelas eras que a gente estuda, mesozoica, paleozoica, né, tudo isso não está contado nesses 6.000 anos, claramente. Então, todas essas eras, por exemplo, não entram nessa contagem. Isso já faria dar uma grande diferença entre a teoria científica e a teoria, vamos chamar, cabalística, né? E ainda assim você fala, tá, mas mesmo assim a gente sabe que quando o ser humano nasceu, né, surgiu na face da Terra para cá, não deu 6.000 anos. A ciência vai falar o número e a Cabala fala 6.000 anos. E aí entraria a questão do relativo que eu te disse. Relativo em que sentido? A Cabala diz que você tem uma contagem que é, digamos, da Terra para a Terra e uma contagem de fora da Terra, né? Que entra um pouco até no que a teoria de Einstein depois fala, né? Se você estivesse com um observador terrestre contando o tempo, é diferente de um observador no espaço contando o tempo. Se aquela teoria dos gêmeos, né? Se você mandasse um gêmeo para fora da Terra e depois eles voltassem a se encontrar, teria passado tempo diferente. Um dos gêmeos teria envelhecido diferente do outro. Então, basicamente, o que a Cabala diz? Que, do ponto de vista de um criador
que está narrando ali no texto sagrado como é a criação, a perspectiva de tempo é diferente da perspectiva de tempo que nós temos aqui na Terra. Então, quando nós aqui na Terra olhamos a Terra e fazemos as nossas contagens, as nossas medições, é natural que nós achemos um número de milhares de anos, porque nós estamos olhando numa perspectiva do homem e que tem uma relação com um tempo diferente de um criador que está fora do espaço e tempo e olhando para esse espaço e tempo de uma maneira diferente que nós estamos olhando. Então, essa relatividade poderia já explicar a diferença. Por que 6.000 anos e não milhares de anos? Né? E tem aí algumas outras complicações que a gente poderia talvez entrar. Quando o Gênesis lá vai falar, a gente se baseia nessa questão dos 6.000 anos no Gênesis, né? Então, dentro daquelas análises que eu falei que a Kabbalah usa para conhecer o mundo, a gente usa o texto bíblico. Não de uma maneira religiosa, vamos dizer assim, de uma leitura especial que a Kabbalah faz do texto bíblico. E aí, por exemplo, a gente conhece a história que o texto bíblico diz que o mundo foi criado em 6 dias, né? Mas essa palavra dias não deve ser entendida, diz a Kabbalah, como dias de 24 horas, necessariamente, né? Por quê? Até porque o próprio Sol e Lua não foram criados no primeiro dia, lá em Gênesis. Então, a Kabbalah vai dizer, não dá para eu falar de um dia de 24 horas como a gente imagina hoje, se o próprio Sol e Lua não tinham sido criados. Esses dias, vai dizer a Kabbalah, tem que ser entendidos como eras. São 6 eras que podem ter uma duração variada, né? Não de 24 horas. Não necessariamente os 6 dias duram igual, pode ser que o primeiro dia tenha durado, sei lá, 10 milhões de anos e o segundo dia 5 milhões de anos, né? E a gente não sabe quanto durou cada um dos dias. Então, a gente tem que lembrar que aquela linguagem do Gênesis, pelo menos na ótica da Kabbalah, não está sendo usada como uma linguagem científica. Ela não está com preocupação de narrar os fatos como são da maneira objetiva. Olha, 6 dias são 24 horas, 6 vezes 24. Né? É uma linguagem mais genérica para falar, foram 6 eras que existiram até que o homem surgisse. Então, a Kabbalah considera, sim, a teoria evolucionista, não há conflito nenhum entre a visão cabalística e a visão científica, vamos dizer assim, desde que você entenda como é essa leitura cabalística, né, do mundo, essa leitura cabalística do texto bíblico. E aí, mas em termos de consciência, quando a gente começou se a gente considerar o Homo sapiens, por exemplo, ele não tinha a consciência que a gente tem hoje. E como é que funcionaria a questão da correção? Essa também é uma excelente pergunta, porque os textos cabalísticos falam também de surgimento da humanidade, como a gente falou aqui, começa a contar o tempo. O que é a humanidade? Né? Aonde que eu defino que surgiu o ser humano? Porque a gente sabe que tem o Homo sapiens, mas teve outros tipos de homem, né, na face da Terra. E a Kabbalah também define isso. Então a gente tem um texto clássico da Kabbalah, que é o Zohar, que, por exemplo, diz que o mundo foi criado e recriado algumas vezes antes de que existisse desse modo que a gente conhece hoje. E uma das leituras que a gente entende disso é que existiram outras humanidades antes dessa. Quem sabe não se está falando do que a ciência fala sobre neandertais e homens antes do Homo sapiens. Então, esses outros homens, digamos, tinham as suas consciências, as suas mentalidades e a sua relação com o universo, como a gente falou que para Kabbalah é importante entender qual a relação do homem com o universo, só que a partir do momento que esses homens, digamos, não perduraram, não sobreviveram, é como se para a história eles não tivessem existido. Para a história cabalística, o tempo deles não está muito importando. Então, cada vez que esses homens somem do mapa, o cronômetro para e você começa a contar de novo a partir de uma nova espécie humana que surge. Então, a consciência que vai valer, digamos, para Kabbalah é a partir do Homo sapiens que surgiu e perdurou, como a espécie vencedora, digamos, de seres humanos. E a partir dali que a gente estaria contando a história. Há outras histórias, né, que a gente poderia chamar de pré-histórias, só que essas a Kabbalah não vai dar muito foco porque elas não duraram, simplesmente por isso, porque elas não foram as vencedoras. Então elas ficam registradas ali nos anais da humanidade, né, mas a gente não olha muito para elas. Legal. E vamos entrar um pouquinho aqui no tema de ciência versus espiritualidade. A gente sabe que tem o monismo, que enxerga que a mente e o corpo são uma coisa única,
ou seja, a partir do momento que a gente vem a falecer, a gente perde essa consciência, perde a nossa mente, e a gente tem o dualismo que entende que mente e corpo são duas entidades distintas, e isso nasceu muito por conta de religião, e até para a ciência poder avançar um pouquinho mais, lá no passado até dizem que quando a ciência queria fazer experimentos com cadáveres, enfim, fazer dissecações para entender como é que funcionava o corpo humano, e o monismo imperava, falava assim, não vai mexer em algo que é sagrado. Então, aí veio o dualismo para poder ter essa separação, mente, consciência e corpo como duas coisas separadas, até para a ciência poder avançar. Para a Cabala, o que é a mente? É monista? É dualista? Como é que a Cabala enxerga? Tá. Essa é uma outra questão bem complexa e que, sinceramente, eu não sei se se encaixa só na questão monista-dualista, né? Talvez a gente tenha que ter uma resposta um pouco mista para chegar na visão cabalística. Eu vou começar falando, talvez, o que é a mente e juntos, talvez, a gente chega nessa questão. A mente para a Cabala, ela é uma palavra talvez fraca para definir o que a gente chamaria de um conjunto de faculdades possuídas pelo ser humano, né? Um conjunto de capacidades que o ser humano possui. E mais do que mente, talvez a gente prefira falar de alma. Não sei se é exatamente a mesma coisa, né? Mas eu tenho sempre essa impressão que quando a gente está lendo um texto antigo que fala de alma, é o que um texto moderno fala de mente. Muitas vezes a gente pode falar da mesma coisa. A grande questão, me parece, como você colocou, Cibele, é qual é a relação dessa mente e alma com o corpo físico, né? Ela está localizada em algum ponto do nosso corpo físico ou não? Ela está, por exemplo, no cérebro, ela está além do cérebro, ela está em outro lugar que não o cérebro, ela está no coração, né? E aí entra a questão que eu falei do monismo-dualismo, porque alguns textos cabalísticos claramente identificam essa mente e alma com o cérebro, né? Como a gente talvez imaginaria hoje, que a mente está no cérebro e localizada no cérebro. Mas vários outros textos vão colocar essa mente como fragmentada no sentido de que ela pode estar em outras partes do corpo e se manifestando em outras partes do corpo, inclusive o coração. Então você teria uma parte da mente e alma no coração e uma parte da mente e alma correndo no sangue, por exemplo, e o talvez mais surpreendente, uma parte da mente e alma que não está no corpo. Ela transcende o corpo, mas ainda assim é do seu corpo. Ela envolveria talvez o seu corpo, ela estaria, digamos, no espaço, mas ligada ao seu corpo de alguma maneira, ao seu corpo, né? E por causa disso, né, por que eu estou mencionando isso? Alguns teóricos chegaram a cunhar um termo que a Kabbalah seria uma coisa que se chama panpsiquista, né? A alma, a palavra psique, entendida como alma, mente, estaria em todo o local, né, na Kabbalah. E aí, literalmente, em todo local, porque não só isso se aplicaria a seres humanos, tudo no universo teria uma alma, né? A Kabbalah acredita que, inclusive, matéria inerte, matéria inanimada, tem um tipo de mente, tem um tipo de alma. Uma pedra tem uma mente, uma alma. Um objeto de madeira, mesmo um objeto artificial, não precisa ser madeira, porque a madeira você ainda pode falar, tá, é um vegetal, mas mesmo um objeto inerte teria uma mente e alma. E com essas mesmas propriedades que eu falei, uma parte dessa mente e alma estaria no objeto e uma parte dessa mente e alma rodearia o objeto, transcenderia o corpo do objeto. E aí, bom, a questão é o que essa alma vai dar de capacidades para o indivíduo, como eu falei. Quando se trata do ser humano, fica talvez mais fácil a gente falar, porque o foco da Kabbalah é esse. Então, a mente e a alma na Kabbalah daria capacidades muito óbvias como memória, pensamento, imaginação, consciência, raciocínio, mundo emocional, inclusive, é interferido por essa mente e alma. Mas e aí quando a gente chega, por exemplo, na pedra? O que a mente e alma está dando de capacidade para essa pedra? Né? O que ela define de capacidade? Quando a gente fala da mente e alma de um animal, o que essa mente e alma dá para o animal? Aí são questões um pouco mais que a Kabbalah ou não se debruçou ou ainda não tem uma resposta necessariamente fechada para essas coisas. Mas, via de regra, a Kabbalah vai entender que a mente e a alma é isso, um conjunto de capacidades que o detentor daquela mente e alma possui. E deixa eu te perguntar uma coisa, quando a pessoa morre,
Aí a mente dela que estaria alocada no corpo físico é transferida como se fosse para o inconsciente coletivo. É Não, isso? exato. Uma parte dessa mente já está nesse, vamos chamar, inconsciente coletivo, como você falou, que é aquela parte que eu falei que transcende ao corpo, e só se juntaria uma outra parte que é a que está no corpo físico. Exato. Então, ao morrer, a pessoa teria, digamos, poderia se chamar uma integração de mente. Por quê? Enquanto viva, ela teria a mente dividida em duas, uma que está no corpo físico e uma que não está. Ao morrer, essas duas partes se integram. Então, de certo modo, a gente poderia ver a morte como uma integração de mente, e nesse sentido, algo até muito bom que acontece com o ser humano, porque ele sai de uma dualidade, uma divisão de mente, para uma integração mental, né? E aí sim, essas duas mentes que antes estavam separadas se integram no inconsciente coletivo, como você falou, não dependendo mais necessariamente da matéria, né, ou do físico. Agora elas podem se encontrar no espaço, que é matéria também, mas por simplicidade vamos falar que não, né, porque ela não depende agora do corpo físico. Seria exatamente isso, Sibeli. Eu vi uma vez um relato de um rapaz que ele teve uma experiência quase morte e ele fala que a sensação que ele teve é de integrar o todo. Exato. E foi a Exatamente. sensação que ele teve quando ele supostamente saiu do corpo e acabou retornando, né? Porque ele não estaria aqui para contar a história. Ele teve a sensação de fazer parte do todo. Ele falou que, diferente de relatos como, eu fui para um túnel, ele falou, não, que ele se sentiu parte do todo. E que ele era isso, assim, que é como se ele fosse parte de uma energia maior que fosse o universo inteiro. Então, é exatamente isso que você está falando. É isso que se vê como morte na Kabbalah. E, inclusive, é muito interessante porque, assim, a gente tem algumas metáforas que tentam elaborar isso, e o Zohar e a Kabbalah é muito boa em usar imagens para isso. Uma que eu gosto muito é falar que a morte é como uma gota de água voltando para o oceano, né? Então, é exatamente isso. Você imagina que a gota de água ela tem a consciência de si como gota de água, mas ela sabe que ela é de algo maior. Quando ela volta para o oceano, ela meio que perde a sua consciência de gota de água, porque agora ela está parte do oceano, né? Então, ela encontrou outras gotas de águas, e o que você chamou de inconsciente coletivo, e agora ela faz parte desse todo. E aí é muito interessante também, Sibeli, porque a gente geralmente fala da morte, né? Mas a Kabbalah diz que a gente pode experimentar esse estado em outras questões que não só a morte. Por exemplo, o êxtase místico, numa meditação avançada, né? Você tem muitos místicos descrevendo que num estado de meditação entram nesse estado de comunhão com o todo, de entrar no todo e se sentir integrado no todo. E aí, o que eu acho ainda mais interessante é, a gente tem ao longo da história alguns místicos que nesse estado avançadíssimo de meditação e que se sentiam integrados no todo, morriam. A pergunta que a gente faz na Kabbalah é, será que esse estado de meditação avançado é o que levava eles a morrer? E a resposta da Kabbalah é que provavelmente sim. A pessoa chega a tal grau de integração com esse todo que realmente a mente sai do corpo físico, né? E o corpo físico, então, não tem mais estrutura para ficar vivo, né? Portanto, essa pessoa acaba se desintegrando fisicamente, biologicamente, e fica só no estado mente. Ela vai para esse todo. Então, inclusive, a gente tem nomes na Kabbalah para isso, é morrer com o beijo da morte, é entrar num estado de êxtase tão avançado que a pessoa realmente, então, ela, através do estado místico, da meditação, por exemplo, do êxtase místico, consegue se integrar nesse todo. E aí, a ciência, ela já mapeou, né, através de eletroencefalograma, a experiência da morte. Né? E aí eu queria entender, do ponto de vista da Cabala, né, se essa questão da morte ela é uma experiência biológica ou se a Cabala entende, como você colocou, da questão da gota, do oceano, se ela enxerga, né, como sendo uma primeira etapa de um processo espiritual. Ela vai entender mais como a primeira etapa de um processo espiritual. A parte biológica, a Kabbalah vai dizer que é uma parte muito pequena e muito insignificante da morte, e que a gente poderia dizer que é o que acontece com o corpo físico, né? Então, você analisa ali o que acontece com o corpo, você sabe que tem um tempo de decomposição, o rigor mortis, e você pode analisar, né, o que acontece com o corpo. Mas a morte é muito mais interessante, digamos, se você analisar do ponto de vista da mente e alma, né? E o que está acontecendo com essa mente e alma nesse processo de desconexão do corpo, nesse processo de libertação do corpo, digamos,
E realmente o primeiro passo é essa desconexão, essa libertação. Depois disso, ela tem todo um processo, né? O que ela vai fazer, a gente chama de uns mundos superiores, né? Basicamente, vamos falar céu, né? O que essa mente vai passar para se adaptar a essa nova realidade, onde agora ela não tem mais um corpo, onde ela não está mais ligada a esse mundo material, como é que ela tem que se adaptar nessa nova realidade, e é um processo longo, você usou esse termo muito corretamente. É um processo que pode demorar, de novo, a gente vai entrar na questão de tempo ser relativo, mas em termos terrestres, a Kabbalah diz que pode demorar 1 ano, se fosse medir em tempo terrestre. Então, a morte, longe de ser um momento, né, que você morre de uma hora para outra, como a gente pensa aqui, é um processo que pode demorar 1 ano para a pessoa morrer, né? Porque o processo de se adaptar para essa nova realidade demora 1 ano. Então, o corpo morre em segundos. De uma hora você está vivo, uma hora você está morto. Assina-se laudo e pronto, né? Parou de bater o coração, parou de ter onda cerebral. Mas a morte pode demorar 1 ano, do ponto de vista cabalístico. E aí, mesmo isso não é necessariamente o fim, porque a Kabbalah depois fala que essa mente pode voltar ao mundo físico, né? E, que seria o que a gente chama de reencarnação ou transmigração das almas. Então, é um processo que, na verdade, nem começo e nem fim tem. A gente costuma falar de ciclo mesmo, né? De como muita coisa na natureza, ciclo e renovação. Então, é realmente um processo bem longo e cíclico, eu diria. Acho que seu microfone está fechado. Ficou sem som. E aí, uma outra experiência, assim, uma outra questão que a ciência discute bastante é a questão do livre-arbítrio, né? Então, existe uma discussão se a gente tem esse livre-arbítrio ou se a gente não tem esse livre-arbítrio. A neurociência, ela vai muito para o lado que a gente não tem o livre-arbítrio. Por quê? Porque o nosso comportamento ele é modulado por genética, por redes neurais, por sistema cognitivo, pela sociedade, pelo contexto que você está inserido dentro dessa sociedade, pelo próprio ambiente, enfim. E aí eu queria entender qual que é o ponto de vista da Kabbalah em relação ao livre-arbítrio e como somos inseridos em um contexto, quando nascemos, né, se a gente tem esse livre-arbítrio por causa dessa questão, né? A gente é automaticamente inserido dentro de um contexto, né? E o quanto isso afeta o nosso livre-arbítrio. Tá. Essa talvez seja uma das questões mais polêmicas na Kabbalah, viu, João? Porque mesmo dentro da Kabbalah existem algumas visões quanto a esse livre-arbítrio. E principalmente a questão do livre-arbítrio ela é complicada não pelo livre-arbítrio em si, mas porque ela esbarra em outro ponto que seria a ideia de que a gente tem um criador do universo, vamos chamar aqui por simplicidade de Deus, e que esse Deus é onisciente. Esse Deus sabe de tudo que está acontecendo. Então, a pergunta é a seguinte, se eu tenho um livre-arbítrio para fazer o que eu quero, como é que esse criador pode saber de tudo que está acontecendo? Então, um exemplo que eu costumo dar nas aulas para simplificar eu acordei hoje de manhã e eu tenho livre-arbítrio para comer o que eu quero no café da manhã, né? Eu escolho livremente o que eu vou comer. Mas, ao mesmo tempo, a doutrina religiosa, teológica, afirmaria que Deus já sabe o que eu vou escolher para comer. Mas se Deus, então, já sabe, é porque, de algum modo, isso está escrito em algum lugar. Isso está definido no universo. Portanto, eu não teria livre-arbítrio, se isso está definido. E a questão cabalística é essa. Ou eu falo que eu tenho livre-arbítrio, portanto, Deus não sabe de tudo, e aí Deus não é onisciente, ou Deus é onisciente e eu não tenho livre-arbítrio. E como é que fica esse conflito? Porque a Kabbalah ela tem uma dificuldade muito grande em falar que o ser humano não tem livre-arbítrio. E tentando resolver esse paradoxo, né, entre a onisciência divina e o livre-arbítrio, surgiram algumas posições, pessoas tentando explicar como é que isso se daria. E via de regra, fica um complexo mesmo. Como é que você explica isso? Então, a gente tem algumas posições até que a gente poderia falar. Algumas mais, outras menos cabalísticas, né? Então, uma delas vai dizer o seguinte, olha, o nosso livre-arbítrio, ele, na verdade, é aparente. A gente tem uma sensação de livre-arbítrio pelo jeito que o mundo foi criado, né? A gente vive como se fosse num teatro, onde a gente tem regras assim de bastante liberdade, né? O mundo foi feito para que a gente sentisse que a gente pode agir livremente.
Mas, na verdade, a gente não pode, né? A gente está bastante limitado, e aí, como você falou, João, por um monte de condicionantes, como natureza, como genética, como regras da física, né? A rigor, se você não pensar muito, vai dizer essa teoria, você vai achar que você tem livre-arbítrio. Se você não se preocupar muito com essas restrições, você vai achar que tem livre-arbítrio, né? Mas é um livre-arbítrio aparente. Se você parar para pensar, você vai ver que você não tem livre-arbítrio, né? Então, uma visão extremada disso vai falar assim, quer ver como você não tem livre-arbítrio? Você não pode pular da janela e falar, eu vou voar. Você não vai voar porque a sua genética não permite que você voe, você não tem estrutura corporal para isso, você não é um pássaro, as leis da gravidade não permitem. Então você está condicionado por um mundo que não te dá esse livre-arbítrio de voar. O verdadeiro livre-arbítrio é se você realmente pudesse fazer o que você quer, né? Agora, tem outras vertentes que vão falar assim, não, o livre-arbítrio é real, você tem livre-arbítrio de tudo, só que Deus, então, não é onisciente. É uma visão que choca um pouco, né? Na visão religiosa, vai falar assim, não, Deus não sabe o que você vai escolher, e realmente você pode fazer o que você quer, e Deus vai se surpreender a cada vez que você exerce o seu livre-arbítrio. Deus está descobrindo o mundo junto com você. Obviamente, a problemática dessa é a visão religiosa, e falar, mas então você está pregando um Deus ignorante de algo, um Deus que não sabe o que vai acontecer, não sabe o que suas criaturas vão fazer, e que está descobrindo o mundo junto com você. E aí tem uma visão que é a que tenta conciliar as duas coisas, que fala o seguinte, que o livre-arbítrio é real, nós temos sim livre-arbítrio, que é a que a Kabbalah mais vai aderir, com alguma limitação, já vou tentar explicar como, e Deus é onisciente ao mesmo tempo. As duas coisas não se conflituam, né? Só que o que acontece? De novo, as dimensões são diferentes. A gente tem que entender que nós estamos atuando numa dimensão limitada por espaço-tempo. Então, nessa dimensão, a gente tem constraints, né, como chama em inglês, limitações de espaço e tempo que vão restringir esse nosso livre-arbítrio. E como Deus está em outra dimensão ou tem outra relação com espaço-tempo, ele consegue saber tudo que nós queremos fazer sem que isso tire nosso livre-arbítrio. Uma metáfora que se dá para isso, né, não sei se é a melhor, mas é como você falar assim, imagina que você está num prédio, sei lá, um prédio de 20 andares, e você está no 10º andar desse prédio, né? Você vivendo aqui na Terra, você está no 10º andar desse prédio e você tem acesso a todo esse pavimento, 10º andar. E Deus seria uma pessoa olhando o prédio de fora, que consegue ver do térreo ao 10º andar do prédio, porque ela está de fora e consegue ver o prédio inteiro. Então, nós, seres humanos, temos acesso só ao 10º andar e conseguimos saber o que está acontecendo no 10º andar e fazemos as coisas no 10º andar. Só que Deus, como tem uma visão de fora, ele sabe o que está acontecendo no térreo, no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 10º andar, e consegue ver as consequências e os atos dos outros andares que nós, por estarmos no 10º andar, não temos acesso. Então, seria mais ou menos isso que a Kabbalah explica. O nosso livre-arbítrio é real, só que limitado ao 10º andar do prédio. Enquanto Deus, por estar em outra dimensão temporal, ou espaço-temporal, né, teria essa visão mais onisciente da coisa, sabendo tudo que está acontecendo no 10º andar, sem tirar o nosso livre-arbítrio. Agora, a real questão é o quanto isso, então, define, né, o propósito do ser humano. No fim das contas, a Kabbalah vai dizer que não importa muito se você tem livre-arbítrio ou não, né, se você está fazendo as suas coisas por vontade ou condicionado, a questão é você entender para que você está fazendo as coisas, né, seja por vontade ou condicionado, qual é o propósito das coisas que você está fazendo. Então, para que você foi posto aqui e para que você está fazendo essas coisas? Há um motivo ou é obra, digamos, do acaso? Essa aí é uma segunda pergunta que entra depois do livre-arbítrio. Eu já escutei complementando, ou talvez colocando uma pimenta, não sei, que o livre-arbítrio é como a gente reage às coisas que acontecem em nossa vida. Essa é uma boa coisa. Então, assim, você não tem como escolher o que acontece, né? Isso já está definido, vão acontecer. O livre-arbítrio é só como que você reage. É um bom jeito de colocar também, né? Então, é um livre-arbítrio real, porém limitado a essas circunstâncias. Acontecer alguma coisa ruim, em vez de você ficar revoltado contra o mundo e começar a chutar a porta, você fala, tá,
existe um propósito maior, e como é que eu vou passar por esse perrengue? Então, esse estado de consciência que define o seu livre-arbítrio. Que aí você pode ficar putaço, ou você pode entender que aquilo lá é alguma coisa que faz parte de um conjunto para você chegar onde você tem que chegar. Exato. Então... Por isso que eu trouxe a questão do propósito, que é o que você trouxe agora também, né? Então, a Kabbalah fala, às vezes, assim, é legal a gente saber se é livre-arbítrio ou não, mas talvez mais interessante é pensar no propósito, que é o que você trouxe agora. Então, não sei se eu estou reagindo porque eu quero ou não, se está condicionado ou não. A questão talvez seja mais, qual é o propósito? Por que tal coisa aconteceu? Por que eu reagi de tal modo? Qual é o propósito disso, né? E aí a gente talvez sai da questão de livre-arbítrio. Eu sei que talvez seja uma pegadinha, né, um jeito de fugir da questão, mas focando em outra que talvez seja mais importante. Para quê? Por que essas coisas estão acontecendo e qual é o propósito disso? Há um propósito ou não? E a gente entraria, então, na questão de planos divinos, desígnio divino. Como eu falei, há um propósito e há um plano na criação, ou a coisa é caótica e estamos aqui por acaso? Né? Sim. E falando em ter propósito ou ser por acaso, e a gente esbarrando um pouquinho na economia comportamental, Daniel Kahneman ganhou um prêmio Nobel falando do Sistema 1 e Sistema 2, que basicamente o Sistema 1 são os nossos automatismos, e o Sistema 2 é aquilo que a gente efetivamente pensa para fazer. Né? Então, fazendo uma analogia nesse automatismo versus aquilo que a gente realmente pensa para executar, o Sistema 1 poderia ser o nosso Tikkun, que é a nossa correção, né? Que é aquilo que a gente já está predisposto a fazer e a gente vai fazer automaticamente, que é o nosso sistema reativo. E o Sistema 2 seria a nossa correção. Então, é exatamente isso. Poxa, em vez quando eu bato, quebro um pé, em vez de eu gritar, xingar todo mundo, espernear, eu entender assim, poxa, talvez isso seja alguma coisa para eu parar quieto, para eu refletir sobre a vida e, de repente, até um livramento, de repente, pode ser assim. Então, você entende que isso faz sentido, que, de repente, o Sistema 1 é aquilo que a gente já traz, que a gente vai fazer de qualquer forma, porque a nossa automatização dos nossos processos, e o Sistema 2 é assim, não, parei para pensar e vou entender como é que eu posso reagir ou não àquilo que aconteceu na minha vida. Eu acho que a gente pode entender assim, me veio duas coisas que talvez o Sistema 1 e 2 se relacionem na Kabbalah, talvez mais até do que o sistema de Tikkun correção, né? Voltando um pouco até a questão da mente que a gente falou. Quando a gente analisa a mente na Kabbalah, a gente falou aqui de uma coisa genérica, que é as capacidades que o ser humano tem e dá faculdades a esse ser humano, né? Como imaginação, memória, pensamento. Mas a Kabbalah se debruça muito sobre a estrutura dessa mente e chega a falar de componentes, então, né, dessa mente. Basicamente, a gente teria dois componentes dessa mente que a gente chama em hebraico Chokhmah e Binah, que, grosso modo, a gente poderia falar o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro, né? Muito, muito grosso modo, colocados ali naquele diagrama chamado de árvore da vida. E uma primeira coisa que eu pensei é se o Sistema 1 e o Sistema 2 não poderia se colocar como isso, né? Por quê? A Kabbalah diz que dentro da mente a gente tem esses dois programas, vamos chamar operacionais mesmo, né? Em que Chokhmah seria um programa mais automático, acho que vamos chamar assim, de resposta mais pronta e inerente a nós, né? Mais instalada duramente no nosso sistema por sermos seres humanos e pronto, e todo mundo teria essa estrutura na Kabbalah por sermos adâmicos, né, por termos vindo de Adão, e é uma estrutura inerente ao ser humano, que talvez a psicologia chamaria ali de um inconsciente, o Jung principalmente de inconsciente coletivo, né, faz parte de todos nós, e que eu não precisaria muito esforço, né, para exercer, não tenho também muito controle voluntário sobre ela, né? Eu precisaria aprender a acessá-la, inclusive, o mais difícil é acessá-la, senão ela funciona normalmente, seria a Chokhmah. E a Binah, o outro lado da mente, seria talvez o lado esquerdo, hemisfério esquerdo, seria aí sim uma que eu preciso esforço. Então é aquele lado que eu preciso elaborar e analisar, e já envolve atividades como lógica e esforço mental e processamento de informação, são computações mais complexas do nosso cérebro, né? Então a primeira coisa que me passou na cabeça não seria isso que a Kabbalah está chamando de Chokhmah e Binah, e esses dois nossos hemisférios cerebrais. Então, aquela coisa clássica, né?
talvez assim, o ser humano quando vê uma cobra ou algo que tem risco, nosso sistema já reage porque nós fomos predispostos a reagir e nós temos uma parte do nosso cérebro que aprendeu a reagir a perigos do sistema, antes mesmo de que eu veja que é uma cobra. Simplesmente por eu ver uma coisa mais ou menos alongada e que pode parecer o risco, meu corpo já entra num estado de reação. Isso é Chokhmah, para Kabbalah, né? E é, inclusive, engraçado saber que a palavra Chokhmah significa sabedoria. É uma sabedoria que o nosso corpo tem e que me salva, porque se eu não tiver essa sabedoria, eu morro. Aquilo que a gente falava, o Homo sapiens não teria chegado aqui. Só chegamos porque o nosso corpo tem esse reconhecimento de perigo, né? Enfim, tem estudos muito interessantes sobre isso. A cor vermelha ativa certas coisas em nós, certas formas físicas do mundo ativam certas reações em nós. Isso é Chokhmah, eu não preciso aprender, né? Não preciso ir na escola. Agora, tem a Binah, que são coisas que eu preciso aprender a elaborar e fazer a lógica. Então, essa é a primeira coisa que eu pensei. Agora, a segunda coisa, talvez um pouco mais elaborada, é que a Kabbalah diz que a gente tem isso em outro nível, no que a gente chama, em hebraico, Yetzer Hara e Yetzer Hatov. Seria uma tradução, talvez, a boa inclinação e a má inclinação. São termos um pouco difíceis de explicar, mas vamos pôr mais ou menos como eu costumo brincar, que é aquela, quando a gente vê nos desenhos infantis, o diabinho e o anjinho falando na nossa cabeça, né? A gente tem algo em nós que nos inclina a fazer o bem e algo em nós que nos inclina a fazer o mal. Daí o termo boa inclinação e má inclinação. E a Kabbalah, muito curiosamente, diz que mais do que aspectos morais, que a gente poderia pensar, a boa inclinação vai fazer eu ajudar a velhinha a atravessar a rua, vai fazer eu dar dinheiro para os pobres, não é isso, né? E a má inclinação vai fazer eu puxar o rabo do gato, não é isso. Boa inclinação e má inclinação na Kabbalah está ligado com isso que você falou, Cibele, com o quanto de elaboração no meu processo de escolha está envolvido. Para Kabbalah, as más escolhas e a má inclinação são aquelas escolhas que são feitas sem muita elaboração do processo de pensamento. Então, são coisas que, assim, são ações, digamos, rudes, no sentido de que elas são bruscas, são ações brutas do ser humano, que a gente tem instintivas, que a gente tem instaladas em nós e não exigem muito refinamento intelectual. Por isso elas são ruins. E, de novo, não ruins no sentido moral, repito, muitas vezes elas são extremamente necessárias porque elas nos salvam, tá? Mas elas não têm refinamento intelectual. E por isso elas são ruins, porque a Kabbalah vê o ser humano como o principal dom do ser humano é a capacidade intelectual, a capacidade de usar o cérebro. Então, ações que você toma de maneira reativa, que você toma de maneira espontânea, instantânea, sem pensar, a Kabbalah fala, isso é a sua má inclinação agindo. Você foi muito reativo. Você, como você deu o exemplo, você bateu o pé, né? Você bateu o dedinho ali na quina do móvel e saiu xingando, e saiu praguejando e tal. Isso não é a atitude de um ser humano com intelecto refinado, né? Isso é o que se esperaria, talvez, de um animal. Nem um animal, talvez, faria isso, a gente diz na Kabbalah, né? Então, essa é a sua má inclinação. Um ser humano que tem um intelecto refinado, ele vai parar, ele vai pensar, ele vai controlar. Claro, ele vai sentir dor, porque ele tem um corpo físico. Mas entra o Yetzer Hatov, vai entrar a boa inclinação dele e vai falar, não, calma, é só uma batida no pé, eu não preciso sair praguejando, eu não preciso xingar minha mãe, xingar a mãe do não sei quem, xingar o criador por causa disso, né? Então, essa é outra comparação que a gente pode fazer, talvez, entre a boa inclinação e a má inclinação ligada a esse sistema 1 e 2. Então, todas aquelas ações nossas que a gente vai muito movido pelo impulso, pelo desejo desenfreado, sem o filtro da mente, né? Pelas nossas vontades irreprimidas, né? É mal. É o sistema, talvez, muito automático. Repito, necessário também, né? Mas o sistema 2 ele é mais elaborado, ele põe o filtro da mente, ele para, pensa, ele avalia, será que eu devo ir atrás desse desejo? Será que o que eu quero é necessário? Ou será que eu posso elaborá-lo, deixá-lo de lado, né? E talvez seria o Yetzer Hatov a boa inclinação, o sistema 2. Porque para Kabbalah, me corrija se eu estiver errado, e aí, pelo amor, a gente está aqui para a gente realmente corrigir esses impulsos, né? Para a gente não corrigir a nossa reatividade. Então, é para isso que nós estamos aqui, que é para usar o nosso sistema 2 mais do que o 1, no final das contas. Perfeito. Porque é aquilo que a gente falou, o sistema 1 você já veio sabendo usar. Se fosse para
aprender a usar o sistema 1, na verdade, você não precisaria estar aqui, você só nasceria e pronto. Você já tem esse sistema 1, não envolve nada que você precise aprender. O que você precisa é o 2, exatamente. Sistema 2 é o que você precisa elaborar, né? O sistema 1, ele não te diferencia de outras criaturas, animais, que têm as mesmas reações, né? E realmente, então, é o sistema 2 que te diferencia e que te põe como ápice da criação, como diz a Kabbalah, né? Como eu falei, o ser humano como tendo um intelecto capaz de desenvolver-se e ter ideias maravilhosas e conceitos intelectuais. Então, é isso sim, a gente precisaria desenvolver esse sistema 2. É para isso que nós estamos aqui. E aí, super obrigada. Eu passaria aqui mais 10 horas conversando sobre Kabbalah. Você sabe que eu sou apaixonada pelo tema, estudo há muitos anos. E, enfim, até para o João, que não conhecia Kabbalah, quem se encantar e quiser saber mais, faz aqui um merchan dos seus canais. Eu acompanho todo dia, gente, um programa do Yair no YouTube que chama Zohar Diário, que é incrível para quem gosta de acordar já com inspirações, mas ele tem outras formas de se aprender Kabbalah, então, por favor, divulgue, porque eu acho que vai ser muito interessante para quem quiser conhecer mais. Muito obrigado, Sibeli. Acho que talvez a porta de entrada realmente é o meu canal no YouTube, né, onde eu ponho ali vídeos diários gratuitos, para quem já quiser acessar algum material e conhecer um pouquinho da Kabbalah. Então é só entrar no YouTube, no meu canal, Yair Alon, e já encontra ali alguma coisa. Depois, para quem quiser talvez se aprofundar, sugiro que entre no meu site, www.yairalon.com.br, e ali tem uma gama de materiais um pouco mais complexa, desde um blog, onde eu mensalmente, quinzenalmente, varia um pouco, coloco artigos, até cursos que eu já dei e estão ali gravados, a pessoa pode acessar das mais diversas áreas, né? Então, desde curso completo de Kabbalah, básico, intermediário, avançado, até curso de Kabbalah relacionado com vários temas. Então, Kabbalah com relacionamentos, Kabbalah com dinheiro, Kabbalah e saúde, né? Kabbalah e várias áreas de conversa que a Kabbalah tem. E ali também, então, a pessoa teria um acesso a um material um pouquinho mais amplo, digamos, para quem quiser realmente já se aprofundar um pouquinho na Kabbalah.